E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Lara Monteiro e hoje a gente está começando mais um grupo de estudos aqui na Consegue, nas nossas segundas guestálticas. E a gente vai iniciar o nosso encontro descrevendo o livro Processo, Diálogo e Awareness de ontem. Estamos na página 46 do livro físico e quem tiver o PDF completo, a gente está na página 25. Quem quiser acompanhar já pode abrir nessas páginas aí que a gente vai iniciar do tópico Mecanismos de Psicoterapia. Ok. Mecanismos de psicoterapia. Déficits antigos, novas forças. A criança necessita de um relacionamento parental com um equilíbrio orgânico, ecológico e nutritivo. Por exemplo, a mãe deve cuidar para que as necessidades da criança sejam atendidas e para que o desenvolvimento de suas potencialidades seja facilitado. A criança necessita desse modelo carinhoso e nutritivo para se espelhar. Ela também precisa de espaço para lutar, ficar frustrada e falhar. Além disso, precisa de limites para experienciar as consequências do seu comportamento. Quando os pais não conseguem suprir essa necessidade, porque precisam de uma criança dependente ou pela falta de recursos pessoais suficientes, a criança desenvolve fronteiras de contato distorcidas, awareness e autoestima rebaixadas. Infelizmente, com frequência, as crianças são moldadas para ser aprovadas pelos pais de acordo com suas próprias necessidades. Por essa razão, a personalidade espontânea é encoberta por uma artificial. Outras crianças passam a acreditar que podem ter as suas próprias necessidades atendidas por outros, sem consideração pela autonomia dos outros, o que acaba resultando na formação de impulsividade e não de espontaneidade. É importante que a gente pense aqui, em termos de mecanismo de defesa, que isso é o principal fator, né, que forma tanto a confluência quanto o egotismo. No caso dos pais, ali, o egotismo para que a criança faça tudo que eles queiram, né, e seja da forma que eles esperam, e a confluência da criança em atender sempre esses pais, né, esses adultos que estão ali exigindo sempre, né, deles ali algo que eles não são. Os pacientes necessitam de um terapeuta que se relacione por meio de um bom contato, saudável, nem perdendo o self por indulgência com o paciente à custa do trabalho ou da exploração, e nem criando ansiedade, vergonha e frustração excessivas por não ser respeitoso, carinhoso, receptivo, direto e honesto. Os pacientes que iniciam uma psicoterapia com awareness de suas necessidades e potencialidades diminuída, resistindo em vez de apoiar seu self organísmico, estão sofrendo. Eles tentam conseguir que o terapeuta faça por eles aquilo que acham que não podem fazer por si mesmos. Quando o terapeuta aceita essa situação, não aceitam nem integram o seu potencial perdido, nunca desenvolvido. Portanto, continuam sem conseguir operar com autorregulação organísmica e ser responsável por si próprios. Eles não procuram descobrir se têm a força de existir de forma autônoma, porque o terapeuta preenche as suas necessidades sem fortalecimento de sua awareness ou da fronteira do ego. Então, isso é imprescindível, né, para o nosso trabalho, que a gente estimule a autonomia do nosso cliente. Importante para que a gente não se torne a bengala dele, né, a muleta, para que ele continue com esse contato empobrecido, né, que ele vem desses déficits antigos que ele tem, né, desses contatos que ele teve na infância, e que ele vai produzindo e reproduzindo isso ao longo da sua vida, né, nas outras relações. Então, é importante, né, que a gente sempre esteja dentro do nosso objetivo gestáltico, que é ampliar a consciência dele para isso que esteja acontecendo, para a forma do comportamento, para que ele identifique
que nele tem o potencial que hoje ele busca de outras pessoas, né? Com o avanço da questão. Alguém? Ah, não, alguém entrou, foi a Maria. Com o avanço da Gestalt terapia, os pacientes aprendem a ficar aware, contratar, ser responsáveis e o funcionamento do seu ego melhora. Por essa razão, eles adquirem instrumentos para exploração mais profunda. As experiências da infância nos anos formativos podem ser exploradas sem a regressão e a dependência excessiva necessárias nos tratamentos regressivos, e sem a perda temporária de competência que uma neurose de transferência ocasiona. As experiências da infância são trazidas para a awareness presente, sem a presunção de que os pacientes são determinados pelas situações do passado. Então, não é termos de causalidade, né? Sempre frisando isso para a gente não acabar entrando nesse lugar. Os pacientes projetam ativamente material de transferência sobre o gestalt terapeuta, criando, assim, oportunidades para explorações mais profundas. Os dois exemplos a seguir mostram pacientes com defesas diferentes, precisando de tratamento diferente, mas com temáticas subjacentes semelhantes. Tom era um homem de 45 anos, orgulhoso de sua inteligência, de sua autossuficiência, de sua independência. Ele não tinha consciência de seus ressentimentos e de suas necessidades de dependência não preenchidas. Isso afetou seu casamento, porque sua esposa sentia-se inútil, inferiorizada, pois ela conhecia suas necessidades e as demonstrava. A autossuficiência desse homem exigia respeito. Ela preenchia uma necessidade, era em parte construtiva e constituía a base de sua autoestima. Olha o perigo aí, né, gente? Porque a autossuficiência construía a base da autoestima. Se isso é fragilizado, a gente já sabe o que pode acontecer, né? P. Com orgulho. Quando eu era pequeno, minha mãe era tão ocupada que eu tive de aprender a depender de mim mesma. Eu aprecio sua força, o terapeuta diz, né? E quando penso como você é um garoto tão independente, tenho vontade de acariciá-lo e de brincar com você. Paciente. Não, paciente. Um pouco choroso. Nunca ninguém foi capaz de fazer isso comigo. E a terapeuta diz: Você parece triste. Lembro-me de quando eu era criança. A exploração levou ao awareness de uma reação de vergonha com a situação de pais ausentes e a uma autodependência compensatória. Outro caso. Bob, um homem de 45 anos que se sentia envergonhado e se isolava em reação a qualquer interação que não fosse totalmente positiva. Ele sistematicamente relutava em experimentar autonutrir-se. Paciente, voz chorosa, reclamante. Eu não sei o que fazer hoje. Terapeuta olha, mas não fala nada. Paciente, eu poderia falar sobre a minha semana. Olha inquisidoramente para o terapeuta. Terapeuta diz: Estou me sentindo arrastado por você neste exato momento. Imagino que você quer que eu o conduza. Paciente diz sim. O que há de errado nisso? Nada. Eu prefiro não direcioná-lo neste exato momento. Por que não? Você é capaz de dirigir-se. Eu acho até que você está nos dirigindo para longe do seu self interior neste momento. E eu não quero cooperar com isso. Silêncio. Sinto-me perdido. O terapeuta olha e não fala. Você não vai me dar instruções, vai? Não. Bem, vamos trabalhar com minha crença de que não consigo cuidar de mim mesmo. O paciente dirige um trabalho produtivo que leva awareness de ansiedade de abandono e sentimentos de vergonha em resposta aos pais ausentes. Isso, né, faz parte da frustração habilidosa. De certa forma, era uma transferência ali, onde ele buscava a condução do terapeuta e o terapeuta não cedeu, né, a neurose ali que estava sendo instaurada. Alguém levantou a mão? Diga, Maria.
Eu acho que eu vou deixar sem a câmera, Uhum. porque está tendo interferência. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Certo. Então, aqui são dois casos importantes. É uma pena que se fala pouco sobre o trabalho em si, e sim o desfecho, né? Perceba assim. Defesas diferentes, claro. Tom é o perfeito fanfarrão, como diz nosso mestre Fred Pérez. Fanfarrão. Uma autossuficiência que não tem, acreditando ser autossuficiente, foi assim que ele se constituiu, não precisando de ninguém, justamente o contrário do Bob, certo? E vai para a manipulação para o bebê chorão, para que possa manipular as pessoas e fazer por ele, tá? Bom, defesa diferente, tá? O fanfarrão, que é o nosso tom aí, a questão dos pais ausentes, né? Nunca precisou. Como que uma criança pode se constituir sozinha? Então, a gente vai fazendo a leitura, né, dessa autodependência compensatória, que ele foi se tornando a vida, enfim, a forma como ele se constituiu, tá? E como ele teve esses insights, a hora, né? A hora que o próprio terapeuta o toca, né? E o toca de fato, certo? O toca integralmente, e ele percebe que ele nunca teve isso. Foi essa o que eu vi lá de cá, ouvi vocês depois. Então, essa é. Tom, defesa diferente. Qual é a defesa dele na vida? Fanfarrão, certo? E a temática igual. Qual? Pais ausentes, certo? E um abandono, de formas diferentes. É o que eu vejo. Bob, bebê chorão, né, que tentou já se iniciar manipulando o gestalterapeuta, certo? Né, que não caiu nessa indulgência, tá certo? E traz para a sessão o fato. Olha, eu estou vendo que você está nos levando para longe do seu self verdadeiro, e expressa isso e traz isso para a sessão com a maior tranquilidade, clareza, fazendo dessa tentativa de manipulação do Bob, que foi como ele saiu para a vida se construindo, como algo, vamos dizer, do fenômeno que está ocorrendo entre eles, que faz parte da forma do contato ou não contato, os problemas de contato do Bob na sua existência, né? Acho isso bastante importante, e ficou bem claro que esse se isolar de qualquer relacionamento não positivo, no caso do Bob, e sempre tentando manipular. Claro que ele teve ganhos até se constituir secundários na sua existência, mas a hora que chega para repetir isso com o terapeuta, há aquela frustração, típico da nossa abordagem, com todo o conhecimento, carinho, a forma de fazê-lo, né? Ele possibilita a ele se autonutrir. Então, eu vejo o bebê chorão, certo? Que inicia assim, e acaba tendo, através do experimento que não é muito falado aqui, infelizmente, eu acho que isso seria bastante importante para a gente, um livro não trouxe. E que vê a oportunidade de se autonutrir. É essa leitura que se faz. E acaba resumindo bem, né, o que o próprio Leontev traz com esses dois exemplos, porque, de certa forma, quando ele traz, né, que é autossuficiente, é uma couraça, né? Pensando na ideia de Reich, que ele vai revestindo e ele vai lustrando ao longo da vida, e para esconder a dor e o sofrimento de ter sido abandonado, ele se coloca nesse lugar, né, de enaltecer essa característica
né, de dizer o quanto ele lutou para chegar a isso, né, e o quanto isso é importante. Então, pensando nisso, né, foi a forma que ele encontrou ali de lidar com a situação. Mas que a gente vê, né, que é realmente nessa ideia do fanfarrão, que é algo que é fake, né? É o seu falso self ali apresentado, não diz dele, porque o sofrimento ainda está embutido, né? Ainda está ali alienado. E o outro, né, que a Maria traz, que vem nesse egotismo que a gente no Instituto Mineiro chama de egotismo coitado, né? Bem choroso, dizendo, ai, eu não sei o que fazer, nossa, poxa, eu não tenho nada para falar hoje, não sei por onde começar, nesse pedido implícito aí de me conduza, eu não sei por onde começar, né? Então, direcione o caminho para mim. Então, é isso. Bem interessante. Obrigada pela sua exploração, viu, Maria? Iniciamos, então, o próximo subtópico, que é frustração e suporte. A Gestalt terapia equilibra a frustração e suporte. O terapeuta explora em vez de gratificar os desejos do paciente. E isso é frustrante para o paciente. Prover contato é suportivo, embora o contato honesto frustre a manipulação. O Gestalt terapeuta expressa o self e enfatiza a exploração, incluindo a exploração do desejo, a frustração e a indulgência. O terapeuta responde às manipulações do paciente sem reforçá-las, sem julgá-las e sem ser frustrante propositadamente. Um equilíbrio entre carinho e firmeza é importante. Aí nossa luta eterna, né? De saber qual é o limite que a gente tem que ter das intervenções. Sempre ali, pendendo, entre os dois lados, né? A teoria paradoxal da mudança. O paradoxo é que quanto mais alguém tenta ser o que não é, mais permanece o mesmo. Besser, 1970. Muitos pacientes focalizam o que deveriam ser e ao mesmo tempo resistem aos deverias. Pensa no conflito, né? Enorme. O Gestalt terapeuta tenta trabalhar no sentido de integração, pedindo ao paciente para se identificar com o papel conflitante. Pergunta-se ao paciente o que ele está experienciando a cada momento. Quando o paciente consegue perceber ambos os papéis, usa-se a técnica de integração para transcender a dicotomia. Aí existe a possibilidade de utilizar a cadeira vazia, né, em que as pessoas conseguem dialogar com as polaridades, né, e geralmente sai um diálogo interessante entre esses dois papéis, ou mais, né, que a pessoa pode representar. Existem dois axiomas na Gestalt terapia. O que é, e uma coisa leva a outra. Poster e Poster, 1973. A base da mudança é o relacionamento com o terapeuta, que faz contato e procura mostrar quem ele realmente é, e que entende e aceita o paciente. A awareness do que é leva à mudança espontânea. Quando a pessoa que manipula para obter suporte encontra um terapeuta que faz contato, que é receptivo e não entra em conluio com a manipulação, ele pode tomar-se consciente do que está fazendo. Este A é uma nova Gestalt, uma nova perspectiva, o gosto de uma nova possibilidade. Eu posso estar com alguém sem manipular, nem ser manipulado. Quando essa pessoa encontra conluio, menosprezo, jogos mentais e sabotagem terapêuticos, é provável que esse aumento de awareness não ocorra. Por quê? Vai estar estimulando a neurose, né? Ela vai continuar no mesmo lugar. Vai ser um padrão de relacionamento ou de relação e contato diferentes, né? Do que ela já sabe, do que ela já aprendeu. Em todo e a cada ponto ao longo do caminho, esses novos A podem ocorrer.
Enquanto o terapeuta ou o paciente conseguem ver novas possibilidades e o paciente quer aprender novos A, são possíveis e com ele quer aprender. Novos A são possíveis e com eles o crescimento. A aqui entendo que sejam insights, né? Formas novas de entender uma mesma configuração. E enquanto eu estava explicando, eu perdi onde eu estava. O gosto de uma nova possibilidade. É isso mesmo, peraí. Posso estar com alguém. O trabalho de awareness pode começar quando o paciente desejar. Se o terapeuta está consciente do todo e o conecta ao todo, o processo que se segue na Gestalt terapia leva a mudanças em todos os lugares do campo. Quanto mais apurada a investigação, mais intensa é a reorganização. Algumas mudanças só podem ser verificadas muitos anos depois. Os pacientes de Gestalt terapia são responsáveis por sua vida. O terapeuta facilita a atenção para a abertura da awareness obstruída e das áreas de fronteira de contato restritas. O terapeuta traz firmeza e limites para áreas com fronteiras pobres. Conforme a sensibilidade vai aumentando em precisão e dinamismo, a respiração vai ficando mais ampla e mais relaxada. E os pacientes vão fazendo melhores contatos, introduzem as habilidades da terapia em suas vidas. Algumas vezes, as melhoras no trabalho e a intimidade seguem o trabalho de Gestalt, como se fosse um ato de graça, sem que o paciente... peraí. Voltou no início. Associa a melhora ao trabalho realizado em terapia. Mas o organismo cresce com awareness e contato. Uma coisa leva a outra. Retomando, né, as duas frases de pôster. Dos posters. Podemos passar para aplicações ou antes alguém quer comentar alguma coisa? Diga, Marina. Na verdade, eu estou sentindo um eco na minha fala. Vocês ouvem bem? Hã? Ouvem bem? Tá. O que eu gostaria mesmo é de ouvir as colegas gestalt terapeuta, acho que só tem mulher aqui, né? Você acha que um psicólogo, seja gestalt terapeuta ou não, faz jogos mentais de propósito? Eu, Maria, penso que não. O que ocorre é que o nosso trabalho, não só o nosso, em todas as abordagens, a nossa, porque é o que dá para falar, nós temos que pegar o feeling da hora da intervenção, do fenômeno que traz o nosso paciente. Se passou aquele feeling, aquele time, não é possível fazer. Ou tem que retomar de outro jeito. Muito bem. Eu acho que é aí que entra, de uma maneira, não para errar, porque ninguém quer errar, certo? Tá? Se fala sobre, e entra possivelmente em alguns jogos mentais que não são, no meu ver, deliberadamente postos ali para jogos mentais, e sim com a nossa teoria, tal, mas que não ajuda, porque são nossas, e a gente ali apaga a luz da lanterna, que acenderia para que o nosso paciente, que é o que importa, tenha os seus insights e as suas ordens. Alô? Ai, caiu. Estou aqui. Tá dando para ouvir ainda. Mas parece que caiu um pouquinho. Então, esses jogos mentais, meu, deu para compreender o que eu estou querendo escutar das outras colegas? Como que elas veem isso? Porque, na verdade, quando eu me vejo perdendo time, estou dando depoimento pessoal como gestalterapeuta de muitos anos, tá? Às vezes eu vejo, né, que eu vou para a questão de moldar o meu paciente ali. Mas nem sempre isso é assertivo. Mas não é um jogo mental. Não é deliberado. Porém, eu digo que não foi assertivo.
Entende o que eu digo? Vocês estão ouvindo? Estamos sim, Maria. Ah? Ah, tá. Tá O meu dando que para falha ouvir. um pouco, Lara, a hora. Tá. Então é isso, né? Acho que se deu para ouvir e me entender, tá certo? Porque eu achei que, além de ser confusa a minha fala, ela foi cortada, né, em algum momento. Não, acabou que não cortou, deu para ouvir tudo Ah, é? sequencial. Não sei se as Ah, então meninas tá. tiveram algum problema, Tá. mas Daí é estou isso, ouvindo né? Daí eu bem. passo a bola para vocês para ouvir algum. Se alguém quiser dar algum depoimento sobre isso, porque eu acho isso importante. Eu acho isso importante, né? Porque a teoria paradoxal da mudança, nós já vimos ela de trás para frente, de frente para trás. Eu quero ver a coisa atuando, né? E esses jogos mentais são uma coisa delicada, né? Que, a meu ver, ninguém faz de propósito. Absolutamente, né? Eu não posso dizer por todos os terapeutas, Maria, mas pensando em termos de neurose, não é deliberado, né? Então, quando algo mexe, quando alguma situação nos pega em contratransferência e a gente assume essa postura dos jogos, né, que eu acredito que seja muito similar à ideia da contratransferência, né, de gente estar ali, fazer pelo cliente, né, em determinado momento, ou estar dentro desses jogos da neurose, acredito que seja uma awareness rebaixada, né? Então, uma dificuldade ali de estar em contato naquele momento, né? Uma dificuldade de estar presente, de estar conectado com si mesmo, né? Então, assim, gestalts, né? Gestaltem abertas que acabam virando figura e não o processo daquela pessoa que está ali na nossa frente. Não acredito que seja deliberado, né, que seja uma tentativa real de manipulação, mas existe a possibilidade que isso aconteça sim, né, e a gente está fadado a esse tipo de situação, porque da mesma forma que mexe com o cliente, está mexendo em tempo real com as nossas próprias neuroses. Então, pode ser que ative, né, algo em nós ali que a gente não consegue controlar. E se a gente está com uma awareness rebaixada e a gente está com dificuldade de entrar em contato, estar presente naquela situação, a gente acaba cedendo, né? E eu falo cedendo, mas na verdade a gente não tem controle sobre. Minha opinião, assim, né? E meu relato. Meninas, vocês querem comentar algo a respeito? Diga, Elizabeth. Bom dia, professor. Bem-vinda de volta, que bom te ouvir falar. Então, depois de tanto tempo escondendo, né? Então, hoje estou tentando aparecer novamente. Bom dia para vocês. Então, Lara, você foi muito feliz nessa fala sua, porque é uma dificuldade de todos nós, né? Quando a fenomenologia nos convida, né? Nos convoca, na verdade, a colocar entre parênteses, né, as nossas teorias, os nossos achismos, né, e essa própria necessidade nossa de estar fazendo o nosso tratamento, a nossa terapia pessoal. Eu acredito que nós nos esforçamos muito para nós não ocuparmos esse lugar que não é nosso, mas estar com. Eu gostei muito da sua fala, porque dá assim, senão a gente entra naquele lugar de culpa, né? Que a gente não está pronto, e a gente não vai estar pronto realmente, é uma construção mesmo. Eu acredito que o paciente ele vai se fazendo, e nós, enquanto terapeuta, também, eu vejo como uma formação em serviço, sabe? Obrigada. A gente está sempre em construção, né? E a gente só consegue levar, isso é algo interessante também, nossos clientes até onde a gente já foi, dentro do nosso processo de autoconhecimento, né? Então, se é algo que ainda está alienado para a gente, difícil da gente reconhecer. E muito provável que a gente vá cair nesse lugar de não aprofundar, né? Ou de defletir.
Diga, Maria. Sim, nesse mesmo tópico, embaixo um pouquinho, eu não estou conseguindo ler o livro porque não estou conseguindo fazer concomitante, cai aqui, né? Uhum. Quando há realmente o contato, há mudanças em todos os lugares do campo. Está escrito em algum lugar do livro, né? E todos esses lugares, aquilo que a Elizabeth acabou de falar, né? Que são o quê? O organismo meio, né? O organismo do paciente, meio o terapeuta também, né? E vice-versa, né? Duas mãos, vai e volta, tá? Assim, a contra-transferência pode participar disso? Pode, mas os jogos mentais me parecem mais a questão teórica, certo? Né? Como se a questão teórica posta ali, o terapeuta, claro que a gente procura fazer o menos possível isso, em gestalterapia é crime, praticamente, certo? Né? Porque você tira justamente o fenômeno e a figura que está se apresentando naquele momento, na tua frente, mas em outras abordagens é muito comum, né? Você fazer os jogos mentais no sentido não de depreciar, porque se for depreciar, eu vi que apareceu aqui o outro, menosprezar, ou tirar dele a possibilidade de crescimento, tá? Mas para, como se quisesse, falando das suas teorias, como se aquela teoria fosse, entrar por osmose na cabeça do cliente, né? É um erro, a meu ver, acho que eu não soube pôr direitinho, né? Não vai tanto para a conta-transferência, mas claro que pode entrar contra-transferência como, né, uma não percepção do próprio terapeuta de que aquilo está se dando naquele momento, que é algo dele que está mal resolvido, né? Mas quando eu falei mais no sentido de a teoria posta como jogos mentais, né? Que nós sabemos muito bem, né, que existe aquela coisa de não se pôr no mesmo patamar do seu cliente-paciente, protagonista dessa história, né? Acha que nós temos o que ensinar e que ele tem pouco o que nos ensinar. É nesse sentido que eu quis dizer dos jogos mentais, tá? Mas vamos para frente, senão a gente acaba não conseguindo. Trouxe só algo que eu acho bastante importante e que eu vejo isso no dia a dia, né? Acredito, Maria, que quando você fala de jogos mentais, você deve estar falando também da ideia de psicoeducação que muitas das abordagens utilizam, e às vezes até eu utilizo mesmo com pessoas que entendem sobre a teoria, né? Porque eu atendo alguns gestalt terapeutas. E sim, de certa forma, isso pode ser forma de racionalização, na verdade, né? Um mecanismo de defesa agindo ali. Então, de certa forma, você utiliza da teoria para sustentar algo, né, que você imagina, mas nesse caso específico que eu acredito que você esteja falando, é de se colocar numa posição superior por ter conhecimento dessa teoria, né? Acredito eu que uma pessoa que se coloca nessa posição, não sei, dentro da sua vida, ela utiliza desse poder que ela acredita que tem também, né? Fora do setting terapêutico. Porque se é algo que não é deliberado, como você falou, e ela está utilizando disso, então isso é um padrão de comportamento que ela acaba utilizando em outros lugares da vida também. E acaba sendo reproduzido dentro do setting terapêutico. Levantou a mão, pode falar. Sim, é diferente de moldagem, que faz parte, né? A gente molda, certo? É muito sutil a diferença, tá? Mas tá bom, também não vou ficar repisando algo que para mim não ficou muito claro ainda, né? Uhum. Mas tudo bem, é diferente de moldagem, tá? Então, temos mais 7 minutinhos, acho que dá para iniciar aplicações, né? Que é nosso próximo subtópico aí do livro. Aplicações. Problemas. A Gestalt terapia pode ser usada de maneira eficaz com qualquer população de pacientes que o terapeuta consiga entender e sentir-se à vontade. Se o terapeuta consegue relacionar-se com o paciente, os princípios de diálogo e experiência direta da Gestalt terapia podem ser aplicados. Os princípios gerais devem ser adaptados à situação clínica particular.
Se o tratamento está sendo realizado para compatibilizar com a Gestalt terapia, ele pode ser ineficaz ou danoso. Um esquizofrênico, um sociopata, um borderline e um neurótico obsessivo compulsivo podem todos necessitar de abordagens diferentes. Portanto, a prática competente da Gestalt terapia exige uma formação em mais do que Gestalt terapia. Conhecimentos de diagnóstico da teoria da personalidade e da teoria psicodinâmica são também necessários. Cada clínico tem uma grande liberdade de escolha na Gestalt terapia. Cada terapeuta faz as modificações de acordo com o estilo terapêutico, a personalidade, as considerações diagnósticas e assim por diante. Isso encoraja e exige responsabilidade individual do terapeuta. Os Gestalt terapeutas são encorajados a ter um forte embasamento em teoria de personalidade, psicopatologia, em teoria e uso da psicoterapia, além de experiência clínica adequada. Os participantes do encontro terapêutico são estimulados a experienciar novos comportamentos e, então, a compartilhar cognitiva e emocionalmente como foi a experiência. A Gestalt terapia tem sido tradicionalmente considerada mais eficaz com indivíduos excessivamente socializados, contidos e travados, ansiosos, perfeccionistas, fóbicos e deprimidos, cujo funcionamento inconsistente ou contido é primariamente resultado de bloqueios internos. Tais indivíduos, em geral, apresentam uma mínima alegria de viver. Embora a definição de Scheper descreva acuradamente a população para a qual a Gestalt terapia é eficaz, a atual prática clínica inclui tratamentos para uma variedade bem maior de problemas. A Gestalt terapia no estilo workshop de Peirce é de aplicação mais limitada do que a Gestalt terapia em geral. Na discussão de Scheper, ela alerta para cautelas e limitações que se aplicam a qualquer terapeuta, mas que devem ser especialmente observadas no contexto de um workshop, assim como por terapeutas insuficientemente treinados ou inexperientes com pacientes perturbados. O trabalho com psicóticos desorganizados ou pessoas severamente perturbadas por outras razões é mais difícil e exige cautela, sensibilidade e paciência. Scheper aconselha a não fazer esse tipo de trabalho quando não for possível um compromisso de longo prazo com o paciente. Pacientes perturbados necessitam de suporte do terapeuta e pelo menos de uma quantidade mínima de fé em sua própria capacidade curativa natural, antes de poder explorar profundamente e experienciar com intensidade a imensa dor, ferimentos, ira e desespero que subjazem aos processos psicológicos de pacientes perturbados. Trabalhar com populações mais perturbadas exige conhecimento clínico para haver equilíbrio entre suporte e frustração, conhecimento da dinâmica de caráter, necessidade de tratamentos auxiliares, tais como medicação e tratamento dia. Algumas afirmações que parecem fazer sentido no encontro de workshop são besteiras óbvias num contexto mais amplo. Considere, por exemplo, faça suas próprias coisas, num contexto de tratamento com os pacientes atuando. Uma leitura cuidadosa da literatura de Gestalt terapia, como Gestalt Terapia Now, de Fagan e Scheper, The Growing Edge of Gestalt Therapy, de Smith, e The Gestalt Journal, irão mostrar que a Gestalt terapia é usada como instrumento para intervenção em crises, em um programa para adultos de populações pobres, que vivem em guetos. Grupos interativos, psicóticos e praticamente qualquer grupo imaginável. Infelizmente, a literatura fornece exemplos, em pequeno número, sem explicações suficientes das necessárias alterações de enfoque e sem a discussão de resultados negativos. Hoje a gente vê uma leitura muito diferente de cada campo, né? Eu não sei se vocês já viram as leituras
as didáticas, os artigos e até os institutos formados, por exemplo, o Quilombo Gestáltico, que eu não lembro de qual é a gestalt terapeuta que fala, né, mas que são enviesados ali para a questão de classe, de gênero. Então, a gente tem estudos mais apropriados para essas especificações, e eu acho que isso é importante também, né? Estudos na área também desse lugar da psicose, como o Belmino, né? Que fala muito sobre isso também, quando ele trata do campo em geral. Então, que bom, né? Que os estudos estão avançando aqui no Brasil em relação a isso. Mais uma questão que é importante que eles trazem aqui é que se forem pacientes, né, que têm um nível, uma questão psicológica mais intensa, né, uma perturbação maior, há necessidade que tenha um longo prazo ali para aquele tratamento, né, porque para que o tratamento não acabe desorganizando mais, desestruturando mais aquela pessoa que vem. Por fim, a gestaltterapia tem sido empregada com sucesso numa grande variedade de desordens psicossomáticas, incluindo enxaqueca, colite ulcerativa, coluna e pescoço espásticos. Os gestaltterapeutas tiveram sucesso trabalhando com casais, indivíduos com dificuldades de lidar com figuras autoritárias e uma ampla variedade de conflitos intrapsíquicos. A gestaltterapia tem sido usada de maneira eficaz com pacientes que apresentam desordens de caráter severa e com psicóticos. Alguém falou? Diga, Elizabeth. Ascensão. Então, Lara, com a experiência de vocês, principalmente a Maria, que tem uma experiência mais tempo na clínica, né? Qual seria para vocês, e também para a Maria, porque o que eu percebo na leitura, que a Gestalt terapia, ela parece que ela goza de um certo privilégio em relação aos pacientes mais agravados. E, assim, o que vocês acreditam que nós podemos, assim, dizer, ela tem isto? Seria a própria forma de não trabalhar com diagnóstico? O que vocês têm? Assim, eu tenho a minha visão, porque eu convivo com alguém com psicose. E aí eu queria saber de vocês, enquanto na clínica, como é que tem sido essa experiência de vocês? Elizabeth, até o momento eu não tive nenhum paciente com características psicóticas, né? Então não trabalhei em neurose, né, comum, mas a psicose em si não chegou ainda ao meu consultório. Mas eu acredito que na via da palavra se torna um pouco mais complicado trabalhar com pacientes com esses quadros agravados, sim. Então, hoje eu faço uma formação em musicoterapia, né? Vocês sabem. Aí, a minha intenção com a formação é justamente trabalhar com casos mais agravados. Seja autismo, né, que a gente vê que há uma dificuldade ali de verbalização, né, de interação social. Então, o que eu vejo dentro desses casos mais agravados, que a via de palavra geralmente é dificultada. Então, o meu ver é tentar outras vias de acesso, que não seja pela palavra. Seja arte-terapia, seja musicoterapia, mas outros elementos que compõem a terapia que não seja pela fala, ao meu ver, né? Diga, Maria. Concordo plenamente, e a nossa teoria traz isso, né? Bom,
ela perguntou diretamente para mim, o que eu tenho trabalhado, é possível trabalhar, é borderline. Possível, certo? Tá? Agora, vem com medicação e tem que fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz que é o que realmente traz resultados? As duas coisas junto, quando é necessário? Sim, penso que é isso, tá? A gente já até discutiu isso aqui, né? Tá? Então, são pessoas que trazem também o tratamento medicamentoso, né? Bom, aqui mesmo está te falando sobre a importância da gente ter, né, Elizabeth, uma formação paralela, que é o diagnóstico, uma teoria da personalidade, estudar bastante isso, psicodinâmica, por quê? Estudar para além da abordagem gestáltica, né? Em algum momento, eu vi em algum livro que diz assim, não adianta só, você pode pegar um carro e dirigir o carro, então você sabe como você vai levar a abordagem. Seria bom também, né, saber como funciona o motor do carro. É necessário saber como funciona o motor do carro? Não, mas é importante que você saiba, certo? Qual é a dinâmica do organismo, como ele se relaciona, pessoas comprometidas gravemente, que é o que nós estamos trazendo aqui, tá certo? Então, acho importante trazer, sim, que as limitações existem, e não existe só na nossa abordagem, né, tá? E que a questão da fala, como a Lara bem pôs, né, não é possível você fazer determinados experimentos com algumas pessoas que não vão conseguir essa concentração, certo? Então, certamente, o gestalterapeuta vai perceber isso na hora e vai pedir ajuda, certo? Né? Seja de um outro profissional ou buscando mesmo um conhecimento, como a nossa própria abordagem diz. Há necessidade de uma formação paralela e sólida. E muitas vezes não só uma outra formação paralela, psicodiagnóstico, isso, aquilo, tá? Teoria da personalidade, como também, né, a experiência do dia a dia dessa teoria na praxis se dando ali. Se não está seguro, não faça. Né? Eu tenho uma frase que, enquanto vocês foram procurar, da Clarice Lispector, que parece que fecha bem isso. Né? Ela diz assim, ó, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Clarice Lispector. Interessante, né? Não é? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que está sustentando o nosso edifício inteiro. Lembra quando a gente estudou em algum momento aqui a importância das resistências? Que resistência é uma coisa positiva, certo? Né? De perceber como o seu organismo não aceita aquilo naquele momento, é uma maneira, nós sabemos muito bem, você trabalhou com isso, tem esse caso próximo, Elizabeth, muitas vezes a doença vem justamente, né, como um caminho para que a pessoa suporte aquela dor insuportável naquele momento. É uma defesa, para que ela possa seguir adiante. E seguindo adiante, né, ela possa ter alguma luz mais para frente. Então, é bem por aí que a gente tem que ter a delicadeza de perceber até onde nós temos a capacidade de seguir e avançar, e onde nós temos que parar, né, e observar aí as nossas limitações, e também, por que não, a limitação da nossa abordagem, e não só da nossa, né? Se as outras abordagens também tiver a delicadeza, né, de compreender que sim, há limitações em todas as abordagens. Não vou citar outras, né, mas poderia. Obrigada, Maria. A necessidade dessa rede, né, criar uma rede com outros profissionais, até mesmo com a família, escola, né, que nos ajuda a manejar mesmo, né, essas dificuldades que nós deparamos quando eu perguntei, porque realmente às vezes a fala não é suficiente, sabe? De repente é uma atividade corporal, sabe? De repente você pega o paciente que ele esconde, sabe? Ele esconde mesmo, sabe? Ele está tão afetado, e de repente você vai indo assim, com cuidado, com um brinquedo, alguma coisa, sabe? Para que ele aproxima de você, que ele se permita escutar,
Então, dizer assim, são alguns afetamentos que realmente nos atravessam, sabe? Mas muito obrigada pela fala, tanto da Lara como a sua, tá? Bom, só para a gente finalizar e já no próximo encontro a gente já saber para onde a gente vai iniciar, né? Então, vou só finalizar esse tópico e a gente finaliza ali na avaliação, né? Para o próximo. Em decorrência do impacto da gestalt-terapia e da facilidade com que reações afetivas, com frequência enterradas, podem ser atingidas, é necessário estabelecer ilhas de segurança para onde tanto o terapeuta quanto o paciente possam retornar confortavelmente. Também é imperativo que o terapeuta permaneça com o paciente até que ele esteja pronto para retornar a essas ilhas de segurança. Por exemplo, depois de uma experiência carregada de emoção, o paciente pode ser encorajado a fazer contato visual, tátil ou qualquer outro com o terapeuta ou com um ou mais membros do grupo para relatar a experiência. Uma outra técnica de segurança é fazer o paciente alternar contatos com o terapeuta ou com outros membros do grupo no agora, com a situação emocionalmente carregada e inacabada que ele estava experienciando então, até que toda a emoção tenha sido colocada e a situação inacabada tenha sido bem trabalhada. A ênfase da Gestalt-terapia na responsabilidade pessoal, no contato interpessoal e no aumento da nitidez do que é awareness poderia ser de grande valia para lidar com problemas do presente. Um exemplo é a aplicação da Gestalt-terapia nas escolas. Brown e Liederman. E aí a gente finaliza esse subtópico. Finalizamos então na página 28 do PDF, página 52 do livro, tá? E é isso, meninas. Eu agradeço vocês, então, pela presença e pela participação. A gente se vê daqui a pouquinho com doenças psicossomáticas e somatizações, né? Legal que falou sobre o termo aqui hoje, né? Também na leitura. E retomamos mais tarde, então, tá bom? As demais, nos vemos, então, na semana que vem. Ótima semana a todas e até lá. Obrigada, Lara. Até. Obrigada.